na comunidade conscienciológica. E a gente começa com os news, falando que acontece em São Paulo no dia 30 de agosto o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia. ECP2, que terá como EPICOM o professor Rui Bueno. O ECP2 é um curso de imersão que visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no ECP1. Informações sobre esse curso ou a data da realização dele em outras cidades, você pode ligar para o IIPC. Telefone, código de área 45 2102 1448 ou visite o site do IIPC, www.iipc.org. Comunicom os News recebe mais uma vez com muito carinho Mabel Teles. Tudo bem, Mabel? Tudo bom? Olha, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro que você publicou ele em 2007. 2007. Fazendo parte dessa parceria da Comunicom junto com a Editares. Hoje, aqui, a Mabel como escritora. Profilaxia das manipulações conscienciais. Perfeito. O que te levou a escrever esse livro? Olha, eu sou da área da comunicação, eu sou formada em comunicação social, na verdade eu sou publicitária. E eu então estava lá na minha vida, né, levando a minha vida dentro da comunicação propriamente dita, e eu conheci o Instituto. E quando eu conheci o Instituto, alguém lá naqueles estágios iniciais, né, falou de cosmoética. Começou a explicar o processo da cosmoética, o processo da assistência, e eu comecei então a questionar a minha própria profissão. Porque a questão da comunicação, não só da comunicação propriamente dita, mas da publicidade e do senso de cosmoética, existe um gap ali bastante grande, né? E eu falei, eu vou um dia ter que estudar isso com mais profundidade, né? E foi aí que então, depois de alguns anos de Conscienciologia, eu resolvi realmente me aprofundar no tema. E foi quando eu fui estudar a manipulação em si e criei esse livro. Eu comecei pelo viés, vamos dizer, da comunicologia propriamente dita, né, dentro de mim, eu comecei a estudar por aí, mas depois eu fui expandindo para tentar entender o processo da manipulação propriamente dita, que obviamente não é só na área da comunicologia propriamente dita, né? A manipulação, ela existe em toda interação pessoal. Ela pode existir. Hoje, na sociedade atual, dá para dizer que existe manipulação assim explícita onde? Em qualquer ambiente, né? Eu acho que não é só na sociedade atual, né? Aonde existam duas consciências ou mais consciências, pode existir manipulação. Obviamente, hoje na sociedade atual, ela é um pouco pior, porque se ela entra na tecnologia, os efeitos, as consequências da manipulação são muito maiores em função da massificação da informação. Então é lógico que os efeitos são maiores, mas a essência da manipulação, ela não é de uma sociedade atual. Ela é, vamos dizer assim, da falta de evolução do ser humano. Eu acho que o processo da anti-evolução nossa, né, nesse processo que a gente vem, é que cria a manipulação. Se a gente quiser estudar mesmo o sub-humano, por exemplo, se você pega lá o seu cachorrinho lá de casa, a minha cachorrinha lá de casa, eles são extremamente manipuladores. Então é um traço sub-humano. É um traço sub-humano que o ser humano ainda traz, eventualmente, na sua manifestação. Então isso é uma coisa ancestral. Eu penso que isso é uma coisa ancestral. Eu brinco muito porque a cadelinha lá de casa, a Bela, ela é extremamente sedutora, ela é extremamente manipuladora e ela é chantagista. Então veja, tudo isso a gente vê ainda no ser humano. Então não é um traço de hoje, é um traço da consciência em processo evolutivo. É assim pelo menos que eu enxergo a manipulação. Manipulador e manipulado, aonde está quem controla quem? Quem é quem, né? Normalmente a gente acha e sabe que o manipulador é o grande algoz, é o verdugo da história, é aquele que, vamos dizer, é o que mais assedia, né? O manipulador é aquele que quer controlar o outro, de alguma maneira. Existem várias maneiras de se manipular. Você pode manipular de uma maneira coercitiva, e aí então há uma imposição de força, ou você pode manipular de uma maneira sedutora, aonde não há uma coerção, mas há toda uma técnica de persuasão para você fazer com que as pessoas ajam da maneira que você quer. Geralmente, obviamente, o manipulador, ele é, na verdade, o maior, vamos dizer, assediador.
No entanto, a gente também pode ver na relação manipulador-manipulado, o manipulado manipulando o próprio manipulador dentro da sua posição de manipulado. E aí a gente olha e fala, não sabe quem é mais anticosmoético, sabe? Se é na verdade o algoz ou se é a vítima. Porque a vítima também é anticosmoética, no meu modo de entender. A gente fala muito da anticosmoética, da falta de moral do manipulador, mas o manipulado, quando consciente, obviamente, ele também é anticosmoético. Diferente do manipulado que não sabe que está sendo manipulado, da ignorância, vamos dizer, da ingenuidade, isso é tudo bem. Mas às vezes não, às vezes há ganhos secundários do manipulado sobre o manipulador. E ele, na verdade, então se cria ali o Tom e Jerry, né? O gato e o rato. Mas que eles sofrem, mas eles não se largam, vamos dizer assim, entende? Então é difícil falar... Grupo K. É difícil falar que um é pior do que o outro. A não ser quando há ignorância. Se há realmente ignorância, o manipulador vai ser, vamos dizer assim, o maior responsável, né, pelas ações. Mas o manipulado a gente tem que estudar também. E por que manipular? Olha, pelo que a gente olha, pelo que eu estudei, existem alguns traços, vamos dizer assim, pouco evoluídos da consciência que fazem com que ela manipule. Por exemplo, uma pessoa extremamente carente, ela pode se tornar uma pessoa manipuladora. Ela pode ser carência afetiva, ela pode ser uma carência social, ela pode ser uma carência energética, que a gente estuda aqui na Conscienciologia. Essa carência faz com que ela não se sustente. Ela mesma não é autossuficiente. E ela então vai buscar no outro aquilo que ela acredita que ela não tenha. E nessa coisa de instrumentalizar o outro, ela manipula ao seu favor, para preencher uma lacuna, uma fissura de personalidade que ela tenha. Então, um dos traços da manipulação, uma das características que pode levar uma pessoa a manipular, no meu modo de entender, são as carências, de vários níveis, tá? Então, emocional, afetiva, energética, de dinheiro, social, seja ela qual for. Outro traço que eu vejo muito presente também dentro das manipulações é o problema da arrogância. Uma pessoa arrogante, que ela se acha assim acima do bem e do mal, ela se sente no direito de fazer com os outros aquilo que ela bem entender. E ela acha que ela está correta porque o nível de arrogância dela é tão grande que quase que, de novo, o outro se torna um instrumento do seu bel prazer. E isso gera um quadro de manipulação normalmente coercitiva. Vamos pensar no indivíduo. O indivíduo arrogante pode fazer isso com alguém, mas uma nação arrogante também. Aí é claro que a gente vai ver os efeitos bélicos, o problema de dominação, mas veja, aquela arrogância, aquela soberba, às vezes de uma própria etnia, que se crê que seja superior às demais etnias, fazem com que crie esse quadro de manipulação. Então eu vejo esse aspecto também. Um outro aspecto que a gente estuda é o trinômio de poder, posição, prestígio. O querer poder, o precisar de poder, o sentir-se bem no poder. Geralmente, uma pessoa assim, ela de novo é carente, energeticamente falando, né? Então, ela busca naquela posição, no prestígio, no poder que ela precise, uma maneira dela se sentir melhor, de melhorar a autoestima, de melhorar a sua situação interna, intraconsciencial. E esse poder, essa posição, essa necessidade doentia disso, faz com que ela manipule também. Estou falando do indivíduo, mas vamos pegar macro. Agora, se você pegar meios de comunicação, a informação é poder. Eu sou dessa área e eu vejo que a pessoa que mexe com a informação, o primeiro que tem a informação, ele se sente bem, ele se sente superior aos colegas da profissão, com todo o meu respeito aos nossos colegas. Mas veja, isso é poder. É claro que tem todo um processo monetário, de dinheiro por trás disso, mas tem um processo intraconsciencial.
de saber antes, de ter a manchete, e por aí vai. Então, se você for olhando dentro dessas condições, de novo nós vamos ver poder, posição, prestígio. Esse trinômio, eu acho que facilita muito os quadros de manipulação. Eu, inclusive, esqueci de mostrar e de apresentar, né? Aqui, a profilaxia das manipulações conscienciais, se faz um diagnóstico. Faz um diagnóstico. Onde pode haver, onde existe. O que eu fiz nesse livro? Eu fiz assim, ó. Primeira parte do livro, as primeiras partes, eu estudo a patologia. Quem é o manipulador? Quem é o manipulado? O que catalisa a manipulação? Então, eu fui estudando a parte intraconsciencial propriamente dita. Quando eu fiz isso, que eu, vamos dizer, tentei esmiuçar a consciência, aí eu fui para a parte, vamos dizer, mais sociológica. Então, eu fui estudar dentro da comunicação, por exemplo, a persuasão, a eloquência, o sensacionalismo, a censura. São vários capítulos que eu tenho estudando só dentro da comunicação propriamente dita. Depois eu fui estudar na parte da intrafisicologia que eu chamei. Então, por exemplo, a publicidade, a política, as religiões que são extremamente manipuladoras, na verdade elas vivem da manipulação em si, a educação quando manipulatória e a dupla evolutiva, ou parceiro, por exemplo. Quanta manipulação não existe ou pode existir dentro de uma família ou entre um casal? Na convivência. Né? Na convivência, entende? Então a gente também tem que ter o olhar micro e o olhar macro, né? O olhar do indivíduo e depois o olhar da sociedade. E aí o que você propõe? Pois é, então aí vem a parte que eu ia chegar, que é a paraprofilaxia. Na verdade, não existe assim uma única saída para se resolver o problema da manipulação, né? Existem várias alternativas e eu acho que do ponto de vista do manipulador, a maior reflexão que ele tem que fazer para, vamos dizer, se eu fosse manipulador, alguém manipulador, qual é a reflexão? A reflexão é os efeitos deletérios dessa postura ao longo das vidas, ou nas próximas vidas, em termos de interprisão grupo kármica. Entende? Então, se a pessoa para pensar e ela entende que a pior vítima da manipulação vai ser ela mesma ao longo das vidas, que é o processo do holokarma que a gente chama, pronto, ela é capaz de começar a refletir. E ela começa, quem sabe, fazer uma reciclagem íntima dos seus valores pessoais, das suas priorizações de vida, do que ela quer nessa existência, não só visando essa existência, mas visando as demais existências que virão naturalmente. Então, essa reflexão, Luiz, eu acho extremamente importante, tanto para o manipulador como para o manipulado. Mas o que acontece é que na nossa sociedade a visão de holokarma não existe. Nós não sabemos, ou a sociedade desconhece, esse processo das várias vidas. Então o que acontece? Se eu não tenho essa noção de continuidade, eu posso pensar assim, não, aqui se faz, aqui se paga, eu faço o que eu quero nessa vida, morro, acabou. Entende? Aquilo não vai ter revertério sobre a minha pessoa. Mas de uma maneira bem egoísta, a gente tem que pensar que vai ter revertério. E quem vai pagar o pato somos nós. Então eu acho que começar essa construção de ideia por aí ajuda demais tanto o manipulador quanto o manipulado. Depois disso aí vem trabalhar o autodiscernimento, trabalhar o juízo crítico, a criticidade sobre as demais situações, não só íntima, a autocrítica, como a heterocrítica, trabalhar o senso de fraternismo. O manipulador está muito longe de ser uma pessoa fraterna. Ele desconhece muito disso, tanto o manipulador quanto o manipulado consciente. Esse senso de fraternismo, de querer ajudar o outro, passa longe do manipulador, porque na verdade ele quer tirar proveito do outro. Ele quer levar vantagem, que nem aquele nosso amigo da Lei de Gesto. Levar vantagem em tudo.
Esse é o lema do manipulador. Então, a gente começar a entender um pouquinho de fraternismo, de assistência, e aí usar todas as suas habilidades pessoais, não para tirar proveito, mas para esclarecer. Por exemplo, na nossa área, que a gente fala muito de comunicação, é uma área extremamente rica. Se nós pudermos usar o instrumento para ajudar o esclarecimento de outros, como a gente está tentando fazer através de um livro, numa entrevista, etc. E tal. Então, essas habilidades, a partir de então, elas começam a ser usadas para o auxílio das demais consciências. Aí eles viram o jogo. A grande viragem do manipulador é quando ele se dá conta disso e parte daquilo que ele sabe fazer e começa a fazer a favor dos outros. Então, se é um manipulador energético, ele vai virar o quê? Doador de energia. Se ele é um manipulador através da informação, ele vai começar a fazer o quê? Tarefa de esclarecimento. Vai dar aula, vai fazer entrevista que ajuda. E assim, se ele é um político, porque na política, gente, né, é um campo de manipulação, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que servir a sociedade. Claro que essa consciência, qualquer manipulador hoje, que queira fazer essa viragem, Luiz, ele vai passar por alguns revertérios ao longo das vidas. É possível que ele se torne vítima dos próprios credores. Ele torna-se vítima das suas ex-vítimas ao longo das vidas, até que ele pague, ou vamos dizer assim, ele encerre a conta vermelha e ele coloque um pouco mais de conta azul, né? Azula a conta corrente. Aí ele começa a ter um pouco mais de liberdade. Mas enquanto isso, ele vai passar, quem sabe, eventualmente, por uns períodos realmente que ele não pode exigir muito. Porque ele é devedor. Ele é devedor perante o grupo. E quanto mais líder ele foi, mais gente ele influenciou. Maior a dívida. Maior a dívida. Te perguntar para nós encerrarmos, durante o processo que você escreveu esse livro, que você estava escrevendo, tateando, procurando, se informando, tudo, o que mais te marcou? Do assunto ou do ato de escrever? Dos dois. Dos dois. Olha, eu vejo assim, do assunto, ele é um assunto... Já deu para perceber que ela trabalha com comunicação, já tratou de dividir os dois pontos. Extremamente preciso. Então vamos aos dois, né, Mabel? Então, olha, do assunto, ele é complexo, ele é profundo e é o que a gente chama de baratrosférico. Então, por exemplo, se eu for estudar seitas, que eu mergulhei no estudo das seitas, é um negócio assim de outro mundo. A gente conhece as seitas, já leu, mas eu nunca tinha parado para aprofundar a lavagem cerebral que existe nesses ambientes. Então, assusta um pouco. Dá para usar um termo, talvez, manipulação, seria bem pesado. Ele é pesado, ele é complexo, ele é sério, ele é mesmo patológico. Engessador. Ele é engessador e outras pessoas perdem identidade, elas mudam de identidade, o negócio é violento. Eu acho que de tudo que eu vi, em termos de manipulação, não estou dizendo genocídio, que também é um absurdo, mas eu estou dizendo da manipulação da técnica. Eu penso que a seita seja das mais sérias, que a gente tem que abrir o olho, né? Hoje em dia tem menos, né? Mas ainda tem muita seita, não só no Brasil quanto no exterior. Agora, do ponto de vista do ato de escrever, é muito bom. O que eu posso dizer? Quando você entra no fluxo de uma ideia e você começa a expandir aquela ideia, porque, claro, eu comecei com a publicidade a estudar isso. Eu sou publicitária, então eu comecei no pequenininho. Mas aí você vai crescendo e você vai expandindo. E quando você vai expandindo, as consciências extrafísicas que querem te ajudar, elas te acoplam. E de repente, Luiz, tem momentos que você é muito mais inteligente do que você costuma ser, entendeu? Porque o fluxo... Tem amparo. Exato. O fluxo do seu trabalho, ele exige isso. E os amparadores, então, eles acoplam e de repente você fala, nossa, mas de repente eu virei inteligente. E você começa a sobrepairar durante esse período certas coisas da vida.
Porque é aquilo que a gente chama, ó, fiquei de mental soma. Não que ficou, quem sabe, lá naquele mental soma, mas você está no campo das ideias. Então o mundo, você olha assim, o mundo, ele não tem mais aquelas sensações que você está acostumada. Porque você está em outro padrão. Claro que isso acaba, um dia você volta a ser abóbora, né? E pronto. Mas durante aquele período é como se você vivesse certas fases de estado alterado de consciência. Para maior. Tá? Existe assistência que é feita, obviamente, você faz muita evocação com o livro evoca. Mas isso não se compara com o amparo. O amparo que vem é absurdo. Pelo menos foi assim a minha experiência. Foi um período muito bom da minha vida, o período que eu escrevi. Tá? Porque é como se o mundo não tivesse mais problema, porque eu tinha um problema para resolver e era um problema de ideias. Né? Então foi assim que eu vivenciei. Eu, assim, os nossos ouvintes aí, eu sugiro que as pessoas pesquisem e estudem. É bom. É bom, egoisticamente falando, é muito bom, porque você realmente entra num estado diferente do que a gente, pelo menos eu, estava acostumado. Qual é o seu próximo trabalho? Eu agora estou trabalhando com o Zéfiro. Zéfiro, Com o né? Zéfiro. Aí mas é outro padrão, né? Se isso aqui era bom, o Zéfiro agora é... Ótimo. Gente, é excelente. Por que é excelente? Porque eu estou tendo a oportunidade hoje de conviver com um personagem, que é o meu personagem que eu estou estudando, que ele é no mínimo desperto. Então eu vou entrando no Holopensene, e é o Holopensene da equipe dele. É o Holopensene do universalismo dele. É o Holopensene do nível evolutivo que ele tem, que eu não tenho. Então eu pego carona. Entende? Eu pego carona nesse Holopensene e isso tem me ajudado muito, porque eu tenho aprendido demais certos princípios que eu não tenho comigo ainda. Eu não tenho aquele nível, mas eu vejo alguém que tem e eu fico assim, refletindo. Puxa, mas ele pensa diferente de mim. Essa consciência, ela já tem um outro olhar que eu não tenho. Entende? E na medida que eu vou tentando entender aquela consciência, eu vou aprendendo. É muito bom. Então fica aí mais um convite. Façam as suas pesquisas. E as datas? De quê? Da finalização desse trabalho. Não, eu estou numa... Não, ainda não. Não temos ainda. Eu tenho uma primeira versão agora, ainda embrionária, mas é assim, precisa ainda, né? O texto, ele só fica pronto quando está pronto. Você sabe como é? Só acaba quando termina. Então você tem que ir burilando, né? Sem datas e sem pressão. Sem datas e sem pressão para poder ficar uma coisa razoavelmente boa. Mabel, muito obrigado mais uma Imagina, vez. que isso. E sempre que a gente tiver a oportunidade, vamos estar contando com você aqui no Comunicons News. Voltamos. Obrigada, Ok. obrigada. E eu encerro esse Comunicons News lembrando você da teoria e prática da personalidade consecutiva, a série Exologia, que será o tema abordado na primeira semana de autopesquisa e série exológica com o estudo do caso Emily Littré. Primeiro Fórum Internacional de Série Exologia, que acontecerá em Foz do Iguaçu de 20 a 29 de setembro. Informações e inscrições pelos telefones código de área 45 35252652 ou pelo site www.apexinternacional, apex com x, internacional.org. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunicons News.